Em primeiro lugar, quero associar-me às homenagens, várias delas feitas aqui dessa tribuna, ao Dia Internacional da Mulher, a ser comemorado nesse 8 de março, portanto, amanhã. E é inegável que a sociedade brasileira e outras partes do mundo também vem ocorrendo o mesmo. Nós temos avançado cada vez mais e em grande parte em função de uma participação cada vez mais ativa das mulheres na nossa sociedade, em especial nos espaços públicos. Quero também, antes de entrar no tema central que trago hoje, a análise e a reflexão dos meus pares, me solidarizar com a proposta apresentada aqui pelo meu correligionário, o senador Cássio Cunha Lima, que acaba com o Fórum Privilegiado para Crimes Comuns, uma discussão extremamente relevante que certamente terá a atenção dos senhores senadores. Mas retorno hoje, senhora presidente, a esta tribuna, mais uma vez preocupado com as constantes e crescentes ameaças à nossa já frágil federação. É dessa posição que desejo dirigir-me a cada uma das senhoras e a cada um dos senhores senadores. Muito além dos interesses de grupos, das injunções partidárias e da orientação ideológica, aqui encarno a honrosa tarefa que recebemos nas urnas da representação dos Estados Federados. É em nome deles, senhora presidente, senhores senadores, que retorno à cobrança, senadora Luísio, de uma solução urgentíssima para a dívida contratada pelos Estados junto à União, sob pena de um verdadeiro dominó de falências e a morte anunciada e definitiva do federalismo nacional. Antes que o tradicional embate entre o governismo e as oposições recomece, é meu dever registrar, e faço com alegria já na presença do presidente José Sarney, as inúmeras manifestações de congressistas de praticamente todos os partidos, inclusive da base do governo, em apoio à busca de uma saída imediata para o problema. Acredito que poucos temas, senador Jaime, nos permitiriam as condições básicas necessárias para sonharmos com um consenso político, coisa rara nesta casa. Trata-se de resgatar as condições mínimas de governabilidade dos Estados brasileiros e não de celebrar a vitória sobre o adversário ou impor a derrota a quem quer que seja. Prevalece nessa matéria o interesse nacional sobre o interesse político, circunstancial ou meramente partidário. Como sabem os senhores, no fim da década de 90, a União assumiu a dívida dos Estados como parte de um amplo programa de reformas econômicas em curso naquele momento, que teve como marcos importantes o Plano Real e o fim da inflação, a Lei de Responsabilidade Fiscal e o Programa Nacional das Privatizações. O objetivo do governo federal à época era levar à frente o necessário processo de saneamento financeiro dos estados, que exigiu a desestatização de empresas e de bancos estaduais que eram altamente deficitários. E, com isso, garantimos um drástico aumento na responsabilidade fiscal no Brasil. O mecanismo adotado foi importante e era o mais recomendável naquela conjuntura econômica. Com ele, salvamos estados da bancarrota e elevamos para um outro patamar a nossa governança fiscal. O tempo passou, senhoras e senhores senadores, e as circunstâncias hoje são outras. O que era a melhor solução para o problema naquele instante já não nos serve mais. Pelo contrário, tornou-se perversa para o conjunto dos estados brasileiros. Sabe disso o ex-governador e senador Ivo Cassol. E aqui, apenas a título de exemplo, peço licença para citar a realidade do meu estado, Minas Gerais. Poderia citar qualquer outra, mas cito o estado que governei por 8 anos. Nossa dívida, senhores senadores, em dezembro de 1998, era, senador Paulo Bauer, de 15 bilhões de reais. Desde então, já pagamos a fabulosa soma de 21,5 bilhões. Mas, inacreditavelmente, senador Hollenberg, devemos hoje espantosos 59 bilhões de reais. Como disse dessa tribuna recentemente o senador Luiz Henrique, os estados pagaram até dezembro de 2010 135 bilhões de reais, com todos os sacrifícios aos investimentos em infraestrutura, aos programas sociais desses estados. E mesmo tendo pago esses 135 bilhões, o saldo devedor ainda alcança, com juros e correção, 350 bilhões de reais. Ou seja, mesmo depois de uma década de pagamentos substantivos por parte dos estados, o estoque mais que triplicou. Aqui, repito também, mais uma lúcida equação que ouvi do senador Lindbergh Farias. É como se a União, com a manutenção deste modelo, buscasse oferir lucro com a penúria alheia. Todos sabemos, senhoras e senhores senadores, que não há outro caminho senão o da renegociação.
Alguns estados pleiteiam que o indexador dessa dívida seja substituído e passe a ser o IPCA, o Índice Oficial de Inflação, e não mais o IGPDI. Há aqueles que se preocupam que a troca de indexadores possa ferir a lei de responsabilidade fiscal. Respondo, como um daqueles que mais lutou pela sua aprovação na Câmara dos Deputados, que a lei que trata da rolagem da dívida já previa a troca de indexadores, ou seja, não há desrespeito àquela fundamental legislação para a gestão pública brasileira. Outros entendem que a mudança de indexador pode não ser o caminho acertado. Se há divergência sobre este ponto, há um consenso de que o governo federal precisa sinalizar de forma inequívoca e urgente para uma renegociação que reduza o percentual de comprometimento das receitas dos estados com o pagamento do serviço da dívida. Hoje, volto a Minas Gerais. 13% da nossa receita corrente líquida estão comprometidos com juros e amortização. Em outros estados, essa marca chega a alcançar 15%. Sei que podemos ouvir de alguns especialistas uma série de argumentos que justificariam o crescimento do saldo devedor como um reflexo do teto fixado para o pagamento dos estados. No entanto, chamo a atenção para o fato de que o acesso da população aos serviços públicos essenciais que demandam capacidade de investimento dos estados e municípios não pode depender de mera matemática financeira. Senhoras e senhores senadores, há ainda outras formas de examinar o quadro atual, lendo nele os grandes desafios existentes, mas também as oportunidades que decorrerão do seu enfrentamento. Como todos sabem, o baixíssimo nível de poupança doméstica é um dos fatores que justificam o reduzido investimento público no Brasil. Continuamos abaixo do nível de investimento registrado, senhora presidente, em economias equivalentes e até em economias muito mais modestas do que a nossa. E tenho certeza que ninguém questiona este vetor como fundamental à instalação de um novo ciclo de crescimento após a estagnação recente, para que não voltemos a repetir o crescimento pífio registrado no último ano. Ora, por que não estimular outras frentes de ação capazes de impulsionar a roda da economia? Por que não podemos nos permitir um vigoroso processo de descentralização, capaz de estimular estados e municípios a também fazerem investimentos no lugar de engrossarem a fila dos pedintes, como ocorre hoje? O mecanismo óbvio é a renegociação da dívida, tenha ela o formato que tiver, desde que conduza à superação das dificuldades que afetam as finanças públicas, repito, de todos os estados brasileiros. Significa, senhores senadores, libertar os estados e municípios deste lugar de pagadores escravizados por um sistema de cobrança absolutamente draconiano, para reconhecê-los como novos importantes parceiros no processo de desenvolvimento nacional. Este seria, na prática, um primeiro passo para começarmos a inverter a dramática dinâmica da fragilização do Pacto Federativo no Brasil. Acredito que é razoável admitir, senhores senadores, que este não é um problema novo, assim como se faz necessário pontuar que ele se agravou como nunca antes na história desse país. Soma-se a ele o crescente e perigoso fenômeno da transferência de responsabilidades para estados e municípios, em contraposição ao distanciamento da União de grandes problemas nacionais. Lembro aqui que continuam no limbo da falta de vontade política as iniciativas propostas para recomper perdas dos entes federados no resultado fiscal. Eu mesmo assinei 2 propostas nessa direção, um projeto de lei e uma emenda à Constituição, que infelizmente poucos passos deram nessa casa. Cito aqui a regulamentação da emenda 29, quando a União se eximiu a ferro e fogo de assumir limite mínimo de investimentos na área de saúde pública, impondo-os, no entanto, e sem nenhum constrangimento aos estados e municípios. Lembro que benemerências como as diversas isenções fiscais têm incidido sistematicamente, e não por mera coincidência, sobre parcela de ganho fiscal compartilhado por estados e municípios, e nunca, jamais, sobre o grande montante arrecadado exclusivamente pelo governo central. Em recente artigo, exemplifiquei o cenário que vivemos hoje com a contradição existente entre as taxas que corrigem as dívidas dos estados, essas nas alturas, e as taxas generosamente subsidiadas pelo BNDES para financiar a iniciativa privada.
A flagrante contradição do governo é que ele cobra empréstimos de empresas a taxas que giram em torno da metade ou até mesmo de um terço daquelas que exige dos outros governos estaduais e municipais. Em que federação, senhora e senhor presidente, em que federação no mundo, em que momento da história um governo empresta para empresas privadas com condições muito mais vantajosas do que aquelas que exige dos demais governos? Ora, e caminho para terminar, senhora presidente, se é importante baratear o financiamento do processo de crescimento nacional, especialmente se essa for uma regra para todos, por que penalizar o investimento público, senador Magno, sob cuja guarda permanecem serviços essenciais como a saúde, a educação e a segurança? E mais, como é possível levar adiante este modelo, apoiando e estimulando novas demandas e novos ônus financeiros sobre os estados e municípios? É preciso haver um mínimo de responsabilidade gerencial. Por que não debater, portanto, ideias extremamente interessantes, como as das Assembleias Legislativas de diferentes estados, que levantaram a possibilidade de os estados carimbarem os eventuais ganhos advindos desse processo de renegociação, orientando-os para áreas que precisam de mais recursos, como, por exemplo, a saúde pública, ou para um inédito e motivador investimento na qualidade da educação brasileira? Outra ideia que deveria ser objeto da nossa análise é a flexibilização dos pagamentos mensais, de modo a converter parte deles em investimentos em infraestrutura e em projetos prioritários nos estados e municípios. Na prática, os estados continuariam pagando o mesmo, porém, parcela da receita retornaria para esses estados aplicarem em investimentos fixos previamente acordados com o governo federal. Criaríamos, assim, uma nova sinergia no processo de desenvolvimento do país. Caminho para concluir, senhora presidente. Não faltam boas ideias a esse debate. Estas são, como disse no princípio, diferentes maneiras de transformar um problema grave em saídas para outros desafios até aqui sem resposta. Acredito que é hora do governo se posicionar, sob pena de assistir impassível a um dramático processo de judicialização da crise de governança, imposta por um sistema que todos nós entendemos como abusivo e já indefensável, até mesmo pelos aliados do poder. Ao contrário da luta pelo poder e pelo mando político, o governo federal tem a oportunidade de oferecer ao país uma inédita e inequívoca demonstração de um outro tipo de protagonismo, o da solidariedade política, da responsabilidade administrativa, o espírito republicano e a visão nacional. Já disse e repito, continuamos órfãos de um projeto de país. Não nos basta apenas um projeto de poder e de governo. Senhoras e senhores, encerro fazendo um sincero apelo a cada um dos senadores. É preciso que esta casa, a Câmara Alta, não se curve às circunstâncias políticas. Vários temas correlatos a esse estarão em debates. A discussão dos novos critérios para o FPE, a distribuição dos royalties. Portanto, temas que deveriam convergir para uma única e profunda discussão sob o comando do presidente desta casa, José Sarney. É preciso... Para encerrar, senhor. É preciso que esta casa exercício em plenitude, com autonomia e altivez, a guarda dos princípios federativos que estão sob sua direta e inalienável responsabilidade. Não há questão, portanto, senhora presidente e senhores senadores, mais substantiva a ser discutida hoje no Brasil. E, nesse sentido, pretendo, tenho certeza, ao lado de outros senhores senadores e senhoras senadores, aprofundar esse debate, porque acredito que é exatamente aqui que ele deve ocorrer, porque a nossa responsabilidade é, acima de qualquer outra, preservar a federação no Brasil. Obrigado, senhora presidente.